Galera, professor Rafael de Filosofia. Na videoaula de hoje, a gente vai ver sobre o conceito de indústria cultural proposto pela Escola de Frankfurt. Na primeira aula, então, a gente viu a razão crítica e a razão instrumental, e nessa aula, também sobre a Escola de Frankfurt, a gente vai ver o conceito que eles criaram sobre indústria cultural. Bom, primeiro, por que indústria cultural? Esse nome ele já remete um pouco do que eles estão querendo dizer. Por quê? Porque eles estão dizendo de uma indústria que é algo que produz racionalmente, certo? A gente pode pensar na razão instrumental do vídeo passado, né, da aula passada. Só que ela vai produzir a cultura. Olha só, é você entender a cultura como um produto de uma indústria. Né? Essa é a crítica que eles vão fazer nesse conceito. Então veja bem, é uma cultura racionalizada, uma cultura padronizada, tal como em uma indústria, certo? Uma cultura padronizada de acordo com interesses do capitalista, de quem vai ganhar dinheiro. Eu coloquei em vermelho aqui, ó, o interesse da cultura nos dias de hoje segue o interesse do capitalista e não do artista, né? Não é o artista que vai escolher o que ele vai falar, mas é o dinheiro, é o capital que vai falar, ó, o que está vendendo é falar disso. O que está vendendo é dançar dessa forma. Então não interessa o seu interesse como artista. Você vai entrar no jogo para a gente produzir essa cultura numa forma padronizada, como se fosse uma linha de produção, né? Por isso indústria cultural, e ela é pensada seguindo os moldes da razão instrumental. Então é uma grande crítica que eles vão fazer da sociedade capitalista. Tá? Bom, ele vai dizer que para essa produção, eles vão dizer, né, que são mais de um pensador, que para essa produção atingir aí o mercado, atingir lucro, ela tem que ser uma produção em larga escala, de baixa qualidade e fácil entendimento. Uma coisa para todo mundo consumir, certo? Porque qual que é a lógica do capital? Vender. É uma lógica de mercado. Vender. Logo, se eu quero vender para um número maior de pessoas, eu tenho que fazer algo que todo mundo entenda, e por isso a baixa qualidade que eles colocam aqui, certo? É a ideia de você ver a arte como uma mercadoria. E nesse processo você cria essa cultura com uma homogeneização das consciências. Você vai ver que todo mundo pensa parecidinho nessa cultura que eles estão produzindo. E como eu disse que eles trabalham também com Freud, eles também vão entender, vão estudar essa dominação no sentido inconsciente mesmo. Então vou dar alguns exemplos para a gente pensar esse tipo de coisa. Bom, pensando em arte, né, as músicas que estão muito em voga aí são, por exemplo, as músicas aí do sertanejo universitário. Quando a música fez sucesso, aquela música que acho que se não me engano é do Wesley Safadão, que ele falava daquele 1%, você sabe, irmã? A minha irmã me ajudou aqui, é aquela que ele fala, né? 99% anjo, perfeito, mas é aquele 1%. E essa música fez um sucesso. Vocês devem perceber, não sei se vocês pegaram isso, depois que ela fez sucesso, várias outras músicas vieram com esse tal de 1%. Não sei se vocês perceberam. Porque eles viram que isso colava. Tinha aquele, mas aquele 1%, né? Todo mundo comentava de 1%, porque isso aí é fácil entendimento, deu certo, vamos repetir, né? E, meu, outra que também está bastante em voga no mercado é o funk. Você tem um cara que ele fala o seguinte, pensa bem, gente, pessoas adultas, tal, a música, o cara fala, meu coração não faz tum-tum, agora ela só bate com bumbum. Uma criança entende isso. Quer mais baixo entendimento, cadê baixo entendimento? Quer mais baixo, fácil entendimento do que isso? Né? E esse tipo de arte que é interessante para a indústria cultural. Né? E essa questão da padronização, da homogeneização das consciências, a gente percebe, por exemplo, quando a gente convida um jovem aí pode ser aqui do estado de São Paulo, a ouvir, por exemplo, um baião. Ele vai odiar. Normalmente eles odeiam baião. Por quê? Porque eles estão com a gente acaba ficando, na verdade, né, com a cabeça treinada para receber aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de arte.
né? A música, para ser interessante, para a gente gostar, tem que atender esses padrões da indústria. Quando a gente escuta algo de fora, a gente estranha, né? E aí eu peço para vocês tentarem mostrar um baião para um colega de vocês e perguntar se ele gosta. Bota um Genival Lacerda, né, por exemplo, e ver se o cara vai gostar. É algo que ele vai estranhar, porque foge desse padrão que a indústria cultural vem tentando criar, nessa homogeneização das consciências, né? E também dominação inconsciente, né, cara? Tem vezes que você liga a rádio, você escuta uma música que você pensa, putz, que música zoada. Passa um tempo, ela toca de novo. Aí quando você vê, você tá batendo o pezinho. Aí passa o tempo, você tá cantando. E quando você vê, você tá pagando o ingresso para ir no show da cantora, né, ou de um cantor, que na verdade você foi vítima aí de uma dominação inconsciente para você gostar daquela coisa. E claro, também pensar no meio social, né, que das pessoas gostarem também e que isso influencia, pô, se o pessoal ali tá gostando, eu vou gostar também para me enturmar, tal, tal, tal. E aí você cria essa padronização, né? E aqui eu coloquei sobre o Kant, porque na aula de Kant a gente viu que o Kant vai dizer que o sujeito significa o objeto. Não sei se vocês vão lembrar na Revolução Copernicana, ou até mesmo na aula sobre o iluminismo, que ele diz, né, de ouse saber, né, do próprio sujeito julgar o objeto. O Adorno, que é um dos grandes pensadores da Escola de Frankfurt, que vai falar que a proposta iluminista deu errado, ele vai falar, ó, mas Kant, o problema é que não é o sujeito que está significando o objeto. O objeto já está vindo significado para a gente pela indústria cultural. A música é legal ou não? Não é você que está julgando se ela é legal ou não. Ela já vem assim. Ela já vem significada para a gente como que ela é legal, como ela faz sucesso e você acaba comprando, tá? Eu estou dando exemplo de música que eu acho mais fácil, mas eles falam da arte de modo geral, beleza? Vou falar de outras artes mais para frente. E aí, só para esclarecer, tem uma música do Engenheiros do Havaí que acho que chama Somos Quem Podemos Ser. Esse é o nome da música? Acho que é. Somos Quem Podemos Ser, que tem uma parte que ele fala: a vida imita um vídeo. Eu coloquei essa frase porque é basicamente isso que ele está dizendo. Né? O objeto já vem significado, já vem um vídeo, você imita aquele. Claro, quando eu era estudante, estava lá na minha quinta, sexta série, fazia muito sucesso aquela novela Rebelde, passava no SBT. Cara, na minha época de estudante no ensino fundamental, um monte de menina pintou o cabelo de vermelho porque tinha uma personagem do Rebelde que tinha cabelo vermelho. É basicamente isso que está dizendo, a vida imita o vídeo. Você já. Aquele objeto que era o Rebelde já vem significado como que aquilo é legal, aquilo é que é ser um adolescente descolado, etc e tal, e você imita o vídeo, certo? Beleza. Então coloquei aqui outros conceitinhos. Esse primeiro, domesticação do estilo, é aquilo que eu já falei. Né? Você produz e você domestica o estilo. Isso é legal. Tudo que está fora disso que você propõe como legal é chato. Né? Que é o exemplo do baião que eu falei para vocês. Né? Ele está fora desse padrão. Né? Se alguém aí, como eu estou falando bastante de música, né? Se alguém aí toca violão ou toca algum instrumento, você pode perceber, quando você pega essas músicas que fazem mais sucesso da rádio, você tem aquelas mesmas sequencinhas de nota. Né? Você tem umas 4 notas que você toca uma porção de músicas, porque elas seguem esse padrão industrial, né? Que é o que os caras da Escola de Frankfurt estavam criticando, estavam alertando para a gente aí. Né? Então vai definir, ele domestica o estilo, ele vai definir o que é legal e o que é chato. Né? Mas não é as pessoas que decidem, não. O objeto já vem significado dentro desse processo de indústria cultural. Tá? Bom, a cultura, então, ela passa a ser vista como um entretenimento. E para ilustrar essa transição, imagine vocês aí, no século XIX, indo em um concerto ouvir Beethoven, por exemplo. O pessoal sentava naqueles teatrões lá e ficava sentado ouvindo a música. Algumas nem tinham vocal, sentado ouvindo a música. Quem ia assistir os músicos tocarem
estavam indo lá porque queriam ouvir a música, estavam indo lá pela arte, certo? Agora, quando você vai num show, muitas das vezes, não é pela música, é entretenimento. E para dar um exemplo para vocês aqui, você pega aí, por exemplo, eu não sei se... Enfim, tinha balada sertaneja, deve ter ainda o Estância Nativa. Você ia em shows lá, por exemplo, a mesma música tocava várias vezes. Por quê? Porque o importante não é a música, o importante é a diversão, é o entretenimento, não é a arte. O cara tocou, não já tocou essa música? Já. Aí sobe outro cantor, toca a mesma porque faz sucesso, tal, e o foco é a diversão. Então você perde aquele negócio de ir pela arte, não, eu vou porque a festa vai ser legal, eu vou para me divertir, eu vou para encontrar alguém, né? E a arte acaba sendo apenas, como eu posso dizer, uma trilha sonora da sua diversão, certo? Você, você acaba consumindo a arte como a música como trilha sonora e não como arte em si, né? E agora, os pensadores da escola de Frankfurt também percebem nessa indústria cultural uma manutenção da ordem capitalista e dos poderes construídos. E agora eu vou dar exemplo de outra arte, para a gente pensar nisso. Vamos pensar no cinema, vamos pensar, por exemplo, nos filmes de herói, que vendem bastante, né? Qual que é o enredo da grande maioria dos filmes de herói? Como eu não sou tão conhecedor, eu diria que de todos, com exceção do Coringa, o último que teve agora. Mas praticamente todos, você tinha lá que estava tudo bem, aí aconteceu alguma coisa que atrapalhou a ordem, alguma coisa que causou caos, algum vilão que causou caos. E o enredo do filme é você recuperar essa ordem que foi perdida. O filme acaba quando o herói vence o vilão e restabelece a ordem. Ou seja, passa no seu inconsciente a ideia de que o bom é deixar como está. O bom é você ficar nessa ordem, né? Porque se mudar ela vai vir o caos. Aí o herói vai precisar salvar e te dar aquela sensação de, pô, legal, o herói conseguiu matar o vilão, matar o monstro, ou sei lá o que, e a ordem foi restabelecida, e que seria a ordem capitalista dos poderes construídos, certo? A ordem está bacana, passa essa mensagem no inconsciente, segundo os pensadores da escola de Frankfurt. E por último, né, tinha um conceito aí do Walter Benjamin, que ele fala sobre, ele trabalha muito a ideia da arte na era da reprodução, né, a arte na era da reprodutibilidade, né, que ele diz que a arte que é reprodutível, ela perde a sua aura. Para dar um exemplo, imagine você lá no Museu do Louvre, olhando para a Mona Lisa. Aí você vai, pega o celular, tira uma foto da Mona Lisa e mostra para o teu amigo. O teu amigo ele vai ter a mesma experiência estética que você que estava lá presente? Óbvio que não. Por quê? Porque o Walter Benjamin vai dizer que a arte, no momento que ela é realizada, ela tem uma áurea, né, que só quem está vivendo o momento pode sentir. E quando a gente tira a foto, a gente pode tirar uma série de fotos da Mona Lisa, nunca vai ser a mesma coisa do que vê-la original, certo? Outro exemplo também de música, quando você vai em shows, você vê que tem uma galera, sei lá, que é muito fã do artista que está tocando, cantando, e está na frente dele com o celular filmando. O cara tá ali, frente a frente com o cara, podendo curtir essa aura que o Walter Benjamin chamou, e ele tá filmando para assistir depois. Só que depois não tem tanta graça, depois perdeu aquela aura que ela tinha, né? E eu diria que até um pouco antes da pandemia, o único tipo de arte que resistiu a esse tipo de coisa foi o teatro. Né? Eu digo um pouco antes porque eu fiquei sabendo que durante a pandemia, como o pessoal não podia ir ver as apresentações, eles gravaram teatro. Né? Mas tirando essa exceção, né, desse contexto de pandemia, o teatro era uma arte que resistia, que resiste, né? Não vou pegar esse caso e dizer que ele não resiste mais. O teatro é uma arte que resiste à reprodutibilidade, porque você tem que estar lá vendo a peça e ela acontece ali com você.
certo? Se você ir outro dia ver a mesma peça, ela vai ser diferente, porque ela vai ter a sua aura de novo. Não é como você vê um filme, né, dando play pela segunda vez. Você está vendo a arte acontecer ali e tem essa aura que Walter Benjamin diz. Bom, por hoje é só, vou parar por aqui. Qualquer dúvida me mandem mensagem. Deixei uma atividade super simples para vocês sobre o tema da indústria cultural. E é isso, a gente vai se falando. Valeu!